dia, irmãos. Bom dia aos nossos visitantes. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Muito bom rever alguns irmãos que estavam viajando, voltaram. Obrigado, tá? Sejam bem-vindos de volta. Deus abençoe vocês. Queria fazer uma reflexão sobre a Páscoa. A Páscoa vem perdendo o lugar nas celebrações humanas. Assim como outras celebrações do cristianismo, a Páscoa tem perdido também a sua importância. A cruz vem deixando de ser o centro da nossa fé. Por que eu digo isso? Porque nós temos dado lugar para um outro tipo de teologia, para um outro tipo de pregação. A pregação que talvez tenha mais a ver com as realizações pessoais, com o hedonismo, o triunfalismo, o antropocentrismo. São situações onde que se agrada mais as pessoas, quando se fala de realização pessoal, quando se fala mais do homem sendo o centro do universo, é algo mais interessante do que a própria teologia cristã. É lógico que a Bíblia vai falar muito sobre isso, da teologia sacrificial, da teologia que tem mais a ver com aquilo que a Bíblia nos chama a fazer. Cada um deve tomar a sua cruz e seguir Jesus. Essa talvez não seja uma teologia muito atrativa nos dias atuais. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 53, o profeta Isaías está escrevendo muitos anos antes de Cristo vir ao mundo, como o Salvador falou, viver 33 anos. Isaías está profetizando aqui 700 anos antes de Cristo vir ao mundo como um ser humano. Mas olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 53. Versículo 1, capítulo 53 de Isaías. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentados no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Esta aqui é uma breve descrição a respeito de Jesus. A cruz fez de Cristo uma pessoa rejeitada, uma pessoa de dor, uma pessoa que causa assim uma certa repugnância, porque o texto está dizendo que o sofrimento, o abandono, ou melhor, a pessoa de Jesus causava em alguns desprezo. Alguns não acreditavam tanto no seu ministério, não acreditavam muito nas suas palavras e colocavam em dúvida até mesmo a sua sanidade mental. Os hospitais estão cheios de pessoas assim, cheios de doentes solitários, e quanto mais grave a doença, mais solidão. Maior é o desprezo da sociedade quando se tem algo desse tipo. A beleza da cruz não nos agrada, porque nós às vezes não conseguimos enxergar a cruz que desperte um olhar de algo belo. Na cruz não tem muita coisa boa. Certamente passaríamos de largo se a cruz se encontrasse em nosso caminho de volta para casa. Como evitamos os pedintes, as pessoas doentes, as pessoas endividadas? Muitas vezes nós rejeitamos aqueles que são a semelhança do Criador. Temos medo de enfrentar a dor, nós temos medo de enfrentar o sofrimento e da morte. Muitas pessoas se dizem corajosas, mas eu tenho certeza absoluta que muitos que estão aqui têm medo dessas três situações: da dor, do sofrimento e da morte. Jesus não tinha medo disso. Mas o que faz de Jesus alguém semelhante a nós? Fugimos da miséria, da fome,
e nos esquecemos dos enfermos, dos enlutados, daqueles que perderam alguém, e afastamos dessas pessoas que muitas vezes não são muito bem vistas na sociedade. É interessante notar como certas pessoas não têm lugar na sociedade, mas o ponto principal: somente quando vemos as nossas próprias chagas, os nossos próprios sofrimentos, é que começamos a, por um instante, ter empatia com aqueles que também sofrem. Então, de alguma forma, por mais que você e eu evitemos pessoas que estão passando por situações difíceis, por situações de doença, de abandono, quando isso se dá em nós, quando isso acontece conosco, nós começamos a ter um pouco mais de empatia pelo sofrimento humano. Nós começamos a ter um pouco mais de sensibilidade com o outro. Então, somente quando vemos as nossas próprias chagas, que reconhecemos que elas nos desfiguram o corpo, que elas nos deprimem, é que nós começamos a perceber que foi por elas que Jesus morreu. Foi porque nós, um dia, tivemos que passar por isso. Então, somente quando vemos as nossas próprias doenças, nossas próprias dores, nós começamos a entender um pouco o que Jesus viveu. E aí na ressonância é a nossa parte de aplicação. Como você reage diante da dor, do sofrimento e da injustiça? O texto bíblico é muito claro quando diz lá no versículo 3: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentados no sofrimento, como alguém de quem os homens esconde o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos nenhuma estima por ele. Como que você reage diante do sofrimento, da dor e da injustiça? Uma boa reflexão para nós hoje. Deixa eu ver aqui se eu consigo me entender com esse computador. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 5. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola à igreja de Filipos, faz uma descrição de como Jesus viveu quando ele estava aqui neste mundo, ou melhor, o que ele decidiu quando ele esteve aqui conosco. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e paixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É por isso que nós devemos pensar um sentimento de entrega absoluta. Jesus se esvaziou da sua onipotência, um sentimento de esvaziamento incondicional, de renúncia, de humildade e de coragem para vir a este mundo. Jesus se tornou homem como nós. O amor exige esse tipo de sentimento. Para você e eu demonstrarmos o amor de Deus, nós precisamos nos entregar por completo.
Não tem como ser mais ou menos, não tem como ser fracionado. É uma entrega absoluta a Deus. O autor de Hebreus nos diz que a salvação veio até nós pela obediência de um homem. O sentimento de Cristo é uma escolha do amor. É esse sentimento que deve também existir em nós. Escolher a via do amor exigirá de nós o esvaziamento, a renúncia e a obediência, e a exaltação de Cristo e a glória de Deus. Precisamos pedir a Deus um coração parecido com o de Jesus, esvaziado de ambições inúteis, de vaidades fúteis, da busca por poder e glória, das mágoas adormecidas. Nós precisamos pedir que Deus nos livre desse tipo de sentimento, dos desejos maus de vingança, de ódio, ressentimento, de indiferença. Somente tendo a mesma atitude que teve Jesus Cristo, nós podemos melhorar este mundo. Nós podemos verdadeiramente entender o significado da Páscoa. A Páscoa deixou de ser uma reflexão sobre a vida e sobre o sacrifício, um coração cheio de alegria e paz, que promove a justiça, a reconciliação, a paz, que promove a justiça, a bondade, a verdade, para a glória de nosso Deus. Amém. Aplicações aqui do meu lado direito. Quais são os sentimentos que definem a sua relação com os homens? Você tem muita mágoa no seu coração? Tem muito ressentimento aí guardado? Se esvazie desse tipo de sentimento. É isso que é a cruz, esta é a mensagem da cruz. Nós precisamos refletir mais sobre isso. São sentimentos de domínio ou de controle em nossa relação com os homens? Poder e diferença? Ou são sentimentos de amor, de renúncia, de entrega, de obediência? Pense sobre isso. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ou melhor, de todos, inclusive de mim. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo vai falar que a mensagem da cruz é loucura para alguns que estão se perdendo, mas para outros é o poder de Deus. Olha comigo o versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para alguns. Não faz sentido como um Deus todo-poderoso morre crucificado. Como que um Deus que é onipotente, é onipresente, que tem todo o poder, que é o Criador do universo, morre suspenso numa cruz. Não faz sentido. É uma loucura isso. Nenhum Deus morre dessa forma tão humilhante. Mas é exatamente por não entender a mensagem da cruz que alguns estão perecendo. A loucura da cruz é que ela expõe o mundo, ela revela o que há de pior e o que há de melhor nas pessoas. Revelou a traição de Judas. Inclusive, na tradição, alguns malham Judas. Alguns gostam de fazer essa brincadeira. Só que Judas se matou, ele não precisou que ninguém fizesse nada com ele. A cruz revela o caráter de alguns, a covardia de Pedro, o medo dos discípulos, a hipocrisia dos sacerdotes, a irresponsabilidade de Pilatos. A cruz, ela manifesta muitas coisas. A fé egoísta e interesseira de um dos ladrões que disputavam a túnica de Jesus. Foi a cruz que expôs a corrupção do poder, a injustiça do sistema político. Se Jesus foi crucificado de um modo romano, deveria ter pelo menos dito o porquê que ele foi crucificado. Se alguém puder explicar
Qual é a razão que um homem é crucificado e exposto a tanta vergonha, a tanta humilhação, a tanto escárnio? Por que é que os romanos crucificaram Jesus? Qual foi o crime? Porque morte de cruz é a pior morte, é a mais cruel de todas. E o sistema político revela justamente isso, que quando se quer exterminar com uma pessoa, não importa os meios, o que justifica são os fins. Se aquela pessoa representa uma ameaça, ele deve ser morto. Então, manifestamente, nós percebemos que o sistema político muitas vezes é corrupto, e nós botamos fé, nós muitas vezes acreditamos no sistema político ainda hoje. Não quero entrar em questões políticas, porque eu não sou do partido da direita, nem da esquerda, nem de centro. Não sou de partido nenhum. Eu sou do partido daquele que se entrega na cruz, daquele que faz o sacrifício, daquele que se expõe, daquele que se esvazia. Não espero que outros façam por mim. Foi a cruz que expôs a corrupção do poder, do sistema político, aos falsos religiosos. É por isso que Paulo afirma certamente, sem sombra de dúvidas, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ela denuncia a loucura humana. Por outro lado, a cruz também é o poder de Deus e revela o que há de melhor nas pessoas que se deixam tocar pela graça divina. Revelou o melhor do outro ladrão, cuja fé humilde e sincera conduziu à salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Foi isso que Jesus disse ao ladrão que estava do seu lado, que o povo rejeitou, que o povo crucificou. Jesus deu a salvação. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. A mensagem também revela Simão Sirineu, que carregou sobre si a pesada cruz do Senhor Jesus. A mensagem da cruz revela que José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus da cruz e envolveu num lençol de linho e o sepultou. O melhor de Nicodemos, que usou a sua influência como membro do Sinédrio para pedir o corpo de Jesus para Pilatos. A cruz revela o melhor das mulheres que ungiram e prepararam o corpo de Jesus para o funeral. A cruz sempre revelou o melhor e o pior das pessoas. Para uns é loucura, denuncia a perdição. Para outros é o poder de Deus que demonstra a salvação. Amém. E a aplicação para nós é fácil. Quando você se vê diante da cruz de Cristo, o que é que ela revela sobre a sua vida? Poder de Deus ou revela a sua loucura? Pense sobre isso. Em 1 Coríntios também, capítulo 1, versos 22 e 24, Paulo continua aqui escrevendo sobre a loucura da cruz, a mensagem louca da cruz. Versículo 22 diz: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sinais, conhecimentos, fenômenos, poderes, magia. Eu não sei se você é fã de algum super-herói, mas sabe que muitos de nós aqui somos fãs de pessoas, de super-heróis que demonstram algum poder, que eles são maiores do que nós. Os homens sempre foram fascinados por algo maior do que eles, uma realidade mais extraordinária, mais fenomenal. Sua busca não tem limites, mas os sinais acabam exigindo outros maiores e mais poderosos. O conhecimento, da mesma forma, nunca se dá por satisfeitos. O conhecimento
nunca é o suficiente para os gregos. Os sinais nunca são suficientes para os judeus. E logo, sempre precisam de mais para poder acreditar na mensagem de Deus. A espiritualidade de muitos são assim. Buscam sinais, sabedorias e poderes. E encontram sempre vazios e ansiosos esperando a próxima dose. São como os drogados espirituais. Consumidores de conhecimento religioso, como os fariseus. Cristo foi crucificado e é tudo o que precisamos saber. Paulo optou por uma mensagem e ignorou as exigências dos gregos e dos judeus. Ele sabia que Cristo, sua morte e ressurreição é algo que a alma humana necessita e nada mais. Não é preciso talvez você buscar tanto conhecimento para compreender a mensagem de Deus. Ela é simples. Jesus morreu na cruz por você. Amém. E é isso que nós precisamos saber. Tudo mais deve sujeitar-se à cruz, render-se ao seu poder e à sua glória, aceitar a sua primazia e a sua redenção. Mas a cruz é a loucura, escândalo e vergonha. Não fascina como os sinais. Um cego enxergar, um paralítico andar é mais interessante. Falar sobre conhecimento e sabedoria dá um certo frisson nos gregos. Mas Jesus está preocupado em levar a mensagem da cruz. A cruz é o sofrimento, a renúncia, a entrega e a dor. Mas para aqueles que não reconhecem nele o triunfo do amor, é na cruz que nós vemos Jesus triunfando, o amor. Ela se transforma no poder de Deus quando nós entendemos a mensagem. Uma aplicação rápida e simples para nós. Em que se baseia a sua espiritualidade? Na cruz e a sua mensagem? Ou nos sinais e experiências e conhecimentos que você tem? Você precisa de mais sinais, mais visões, mais revelações? Ou a mensagem da cruz é o suficiente? Jesus disse também lá em João 16:33: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de despedida. Jesus está a caminho do Calvário, e a cena, talvez não seja exatamente essa, mas podemos imaginá-la assim: Jesus caminhando pelas ruas estreitas de Jerusalém, sendo acompanhado por uma grande multidão que gritava e se acotovelava, lutando por um lugar melhor para acompanhar o cortejo. Jesus segue carregando a cruz. Havia passado a noite anterior preso e depois foi interrogado por Pilatos e foi duramente castigado por açoites e por fim lhes puseram uma coroa de espinhos. Foi condenado à morte violenta, à morte de cruz. No meio desse caminho, sofrendo toda essa humilhação e escárnio, ferido e desfigurado, Jesus vê um amigo e lhe diz: olha, amigo, você vai encontrar muitas aflições nesse mundo, mas não se preocupe, fique firme, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você pode também. Mas aí alguém poderia perguntar: como é que uma pessoa nessas condições pode se considerar um vitorioso? Não faz sentido. Venceu o quê? Pergunta para si mesmo, um amigo confuso: como alguém nesse estado pode vencer alguma coisa? Se tivesse um pouco mais de tempo, Jesus lhe diria: o mundo tentou me fazer amá-lo mais do que o meu Pai, mas não conseguiu. Eu venci o mundo. O mundo quis me alimentar o meu ódio, a vingança, os ciúmes, a vaidade, mas eu venci o mundo. Minha pergunta para você é muito simples: que tipo de vitória você tem tido sobre o mundo? O mundo capitalista tem te atraído mais?
Apenas o sucesso profissional é o que importa para você, a realização, o sucesso material? Ou você tem vencido de forma como Jesus venceu? Se Jesus viesse hoje, ou te chamasse hoje, você iria de braços abertos? Poderia dizer que você venceu o mundo, ou foi vencido por ele? Pense sobre isso. Deus quer que nós sejamos vitoriosos, por mais que o mundo nos oferte aquilo que nos atrapalha de chegar à salvação. Em Lucas capítulo 23, versículo 33, depois da ressurreição, olha o que acontece nessa história. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam. Salvou os outros, dizíamos: salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Como pode? Imagine um desses soldados que crucificou Jesus e martelou os pregos, ajudou a levantar a cruz, que deu vinagre ao invés de água, quando Jesus disse que estava com sede. Semanas, meses e talvez anos depois se converta e perceba o mal que ele fez. Alguns vão dizer: não tem perdão para uma pessoa que crucificou o Filho de Deus, não tem perdão para alguns tipos de pecado. E eu quero dizer que o seu pensamento, se for este, está equivocado, porque o perdão de Deus antecede a confissão, antecede o seu arrependimento. Aqui, Jesus não tinha ainda morrido, e mesmo assim, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é graça. Deus não espera que tenha uma atitude nossa para que Ele possa conceder o perdão já está concedido. Amém. Não existe nada que possa te afastar do amor de Deus. Não existe um pecado tão grande que você possa dizer: olha, para o meu caso não tem jeito. Jesus está dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Muitos aqui agiram no passado de uma forma tão errada, que acreditam mais no poder do mal, do pecado, do que no poder de Deus. E Deus está dizendo, por meio de Jesus Cristo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então o perdão, ele é antes do seu confessar, ele é anterior ao seu arrepender-se. Jesus ofereceu o seu perdão antes mesmo do homem reconhecer o seu mal. Se um daqueles soldados viesse um dia se converter e ouvisse a mensagem no momento de sua culpa e confissão, Jesus já teria dito: você está perdoado. Aplicações para nós. Quais as implicações do perdão de Deus nas nossas relações humanas? Se Deus perdoa por meio de Jesus Cristo, aquele que crucificou o seu Filho de uma forma tão vergonhosa, por que Ele não te perdoaria? Por que você e eu temos dificuldade de perdoar aquele que tem nos ofendido? Se Deus concede perdão e graça antes mesmo do ser humano ter essa consciência. Em João capítulo 20, versículo 19, os apóstolos estão dentro de casa, com medo, já que o seu mestre tinha morrido. No capítulo 20, versículo 19, do Evangelho de João diz assim:
Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancada, com medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O medo, a confusão e a insegurança era o que predominava no coração daqueles discípulos. Os motivos da prisão, da condenação e da morte de Jesus era político, era religioso, e talvez agora os próximos a serem perseguidos eram os seus seguidores, e os apóstolos estavam trancados, com medo, talvez em silêncio, pensando: o que é que vai ser de nós agora que o nosso mestre morreu? Que sentimento duro! A casa estava com as portas trancadas, qualquer ruído, qualquer suspeita poderia causar mais alarde. O que Jesus faz? Se teletransporta. Jesus não passa pela porta. Jesus entra e no meio deles, daqueles corações aflitos, daquele ambiente enclausurado, Jesus fala: paz seja com vocês. Amém. Quantos de nós muitas vezes não ficamos com medo daquilo que possa acontecer se nós nos tornarmos cristãos, se nós aceitarmos o sacrifício e a loucura do sacrifício na cruz? Nós ficamos com medo do que as pessoas podem pensar de nós. Convite para a vida. Jesus nos convida para a vida, para abrir as portas, destrancar as janelas, para cantar e sorrir, e o convite para uma missão, como ele diz no Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Vão e preguem a toda a humanidade, para sair e pregar as boas novas do reino de Deus, porque a missão continua. Não foi sepultado. Jesus foi sepultado, mas não ficou no sepulcro. A morte não venceu. Aleluia por isso, porque a morte não venceu o dono da vida. O que é que domina o seu coração? A paz do Senhor que venceu a morte, ou as ansiedades e pressões que o mundo põe sobre você? O que é que predomina na sua vida? Para encerrarmos, Lucas 24, 30 a 32. Evangelho de Lucas. Eu sei que eu vou passar um pouco do horário, mas não se preocupe, o tempo está a nosso favor. Lucas 24, versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que é que aconteceu com esses homens quando eles estiveram com Jesus? Eles tiveram seus olhos abertos, eles conseguiram ver aquilo que eles não estavam vendo. Jesus, o próprio Jesus, estava caminhando com eles na estrada de Emaús, e eles não conseguiam ver Jesus porque tinha algo como escama nos teus olhos. Quando Jesus parte o pão e participa conosco, os nossos olhos se abrem para o ministério da comunhão, a Eucaristia, ou seja, no grego Eucaristém, que quer dizer koinonia, comunhão. Jesus está presente conosco no momento da ceia, mas para que você e eu possamos enxergar Jesus no momento da ceia, é preciso que os nossos olhos estejam abertos para reconhecê-lo, senão é somente um ritual. Eu espero que nenhum de nós estejamos participando apenas de um ritual, sem a presença do nosso Senhor. Continue sendo um discípulo de Jesus que participa da ceia do Senhor. Agora há alegria e júbilo,
coração daqueles homens estão agora abertos para reconhecer quem é Jesus. A ceia do Senhor, o partir do pão, tornou-se para você um mero rito ou continua sendo a presença do Senhor Jesus ressuscitado entre nós? É bom pensarmos sobre isso antes de comermos do pão e bebermos do cálice. É Jesus que está à mesa conosco. E se você não consegue enxergar, peça para que Ele abra os teus olhos, para que você possa ver. Eu gostaria de pedir licença, contar uma breve história, rapidinho. Há um tempo atrás, quando eu me converti, eu usava um pingente no pescoço de um crucifixo. Não era parecido com esse, era um pouco mais bonito. Era um pingente de ouro, comprei de um amigo meu, em vezes. Gostava de andar com aquele pingente de ouro, aquela cruz no peito. E aí uma irmã falou para mim assim: olha, eu acho um pouco estranho, deixa eu te falar uma coisa, Ronaldo. Eu acho um pouco estranho que você use esse crucifixo. Aí eu falei assim: por que, irmã? Porque ela falou: olha, eu acho que a cruz simboliza algo muito triste para mim. Eu não me sinto bem em ver a cruz. Eu falei para ela: olha, irmã, se é por isso, eu vou deixar de usá-lo. Não usei mais. Mas eu esqueci de falar algo para ela que talvez hoje ficasse mais claro para mim e para ela. Falei: irmã, a cruz está vazia. Jesus não está lá. Ela é só um símbolo. Jesus passou só 6 horas na cruz. Passou só 3 dias, menos de 72 horas no túmulo. É só um símbolo. O túmulo. Jesus está vivo. Amém. E por isso eu posso sentar à mesa com Ele. Por isso eu posso orar em nome de Jesus. Amém. Por isso eu acredito que o meu Senhor vive. Amém. E está entre nós. Amém. Que Deus possa te abençoar. E que a mensagem da cruz possa ser crível, possa ser verdade na sua vida. Amém. Que você aceite o sacrifício da cruz. Que você aceite tomar a sua cruz e segui-lo. Porque esta é a missão de todo homem. Seguir ao nosso Senhor e Salvador. A mensagem da cruz é essa. Ela está vazia. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.